Repare, eu em 94 estava no técnico e estava a acabar o meu curso, portanto não é claramente... Eu não estou a pôr aqui em questão as pessoas... Eu também não estou a pôr estou a tentar explicar às pessoas aquilo que se passa e qual é o nosso ponto de vista. A linha do Norte, eu acabo já, a linha do Norte está totalmente congestionada. E está congestionada devido à existência de comboios de velocidades muito diferentes. Portanto, ora na altura, a sua opinião. O investimento fez algum sentido? Não, o investimento na linha do Norte era necessário no sentido de a modernizar. É o principal eixo ferroviário do país. Mas nós modernizamos a linha, os comboios continuam a andar devagar, mais de 2 horas e meia. O que limita aos comboios é a essência de comboios muito lentos. Eu tenho um comboio a 60 km por hora, não pode andar com o Alfa a 220 porque ele não se ultrapassa. Então não tinha sido melhor gastar esse dinheiro fazendo uma nova linha lá, a linha do Norte tinha sempre que ser modernizada. O problema da modernização foi muito complexo, porque os comboios passavam lá, eram centenas de comboios, a passar todos os dias. Aqui a questão é a seguinte, é que na altura, ao serem feitos os estudos, a procura que existia para a linha Lisboa-Porto de alta velocidade levava a que a linha estivesse congestionada em termos de não... Congestionada quer dizer, a capacidade era utilizada e não havia lugar, não havia capacidade suficiente para ter os comboios de mercadorias. E, portanto, a opção foi claramente ter uma linha de alta velocidade só para passageiros e potenciar a utilização do comboio de mercadorias na linha convencional. Aliás, como foi feito em muitos outros casos, como o Soutor muito bem sabe. Portanto, é uma opção que vem daí. Agora, os grandes eixos de ligação à Europa, como é o Lisboa-Madrid e como é o Aveiro-Salamanca, estão feitos para mercadorias. A integração desses eixos com os principais portos tem que ser feito numa ótica de migração de bitola, exatamente na mesma opção que está a ser tomada em Espanha. Espanha está a seguir e o peito espanhol tem exatamente as mesmas opções que estão a ser tomadas. O Dr. Manuel Moura não tem o conhecimento total daquilo que está a acontecer em alguns aspectos em Espanha. Mas as soluções que estão a ser seguidas em Espanha, atualmente, são totalmente coordenadas com Portugal. Espanha, Portugal e França está coordenada no âmbito da própria União Europeia em termos das soluções que estamos a optar e estamos a avançar. E por isso é que eu digo que as soluções que estamos a optar, que têm os mesmos objetivos de potenciar a ligação à Europa, estamos a ter soluções diferentes. Nós temos efetivamente que apostar na migração de bitola, porque repare, deixe-me só dar-lhe um número que é perfeitamente esclarecedor lá para casa. O tráfego para Portugal, em termos ferroviários, é 40 vezes superior ao tráfego para a Espanha. É esmagador o tráfego para Portugal. Para a Espanha vão 2%, 98% das nossas cargas para a Espanha vão de autocarro, vão de caminhão, e 2% vão de comboio. Ora, se o problema apenas fosse da bitola, este problema não existia. Portanto, os comboios têm mesmo bitola entre Portugal e Espanha. O problema das ligações ferroviárias é muito mais vasto do que este. E tem problemas que acontecem em França, o Soutor acabou de dar um exemplo agora, que é esclarecedor. A mudança de contentores de um comboio de bitola europeia para bitola ibérica demora uma hora. Tem custos, mas demora uma hora. O grande problema é que não há canal do lado francês. França tem previsto construir o resto da linha de alta velocidade até à fronteira, até às tais ligações espanholas, uma delas já está, mas que só estarão para lá de 2020. Ora, quando esses troços finais não estiverem construídos, não há canal para entrar em França. Espanha conseguiu agora o primeiro comboio direto entre Espanha e Inglaterra. Faz 60 horas entre Valença e o Reino Unido. Velocidades de 20 km por hora. Portanto, isto não é solução. Portanto, o que Espanha está a fazer é, por um lado, negociar com França a construção desses corredores até à fronteira. E, por outro lado, por exemplo, o eixo Irún, o eixo Aveiro-Salamanca e Irún, de Valladolid para a França, o que está previsto é que o corredor seja misto, mas que a alta velocidade, devido ao corredor, devido à orografia do corredor, só vai dar também para passageiros, e o convencional dará para tráfego de mercadorias, porque as mercadorias não andam a 300 km por hora, as mercadorias andam a 100 km por hora. O que as mercadorias precisam, acima de tudo, é poder circular. E o que acontece hoje na maior parte das linhas europeias... Mas para a Europa precisa de tal linha nova, não é? Uma linha com uma seja diferente. Precisam, mas pode migrar a bitola. Mas não tem nada, a gente olha para os volumes ACP, não importa... Não há comboios em Portugal que importem ou exportem diretamente com França. É zero. O nosso tráfego, por vão de barco, o nosso tráfego hoje para a Europa... Não, eles vão de caminhão. Não. A grande maioria do tráfego de caminhão, é feito de caminhão. O nosso tráfego de caminhão para a Espanha é muito superior. O nosso tráfego hoje de caminhão, as nossas mercadorias transportadas por via terrestre para a França, também para a Espanha, são muito superiores às mercadorias para toda a Europa, em conjunto. Há muito menos mercadorias por via terrestre para o conjunto da Europa do que há para a Espanha. E isso traduz uma fragilidade também do comboio, que é, não pode transportar meia dúzia de mercadorias, transportar grandes volumes. E o problema é que hoje o transporte por barco é muito competitivo face ao transporte terrestre. E, portanto, as mercadorias hoje vão essencialmente por comboio. Ou seja, o nosso grande mercado atualmente, para distâncias para cima de 3.000 km, nem na Europa as mercadorias vão de comboio com a mesma bitola. Porquê? Porque as linhas estão congestionadas e os comboios de mercadorias são obrigados a parar sistematicamente. E depois fazem velocidades médias de 20 km por hora. E, portanto, a 2.000 km de distância é muito mais competitivo, hoje em dia, com a rede europeia que temos, fazer o transporte, digamos assim, por barco e fazer transporte para zonas longe do mar. Por exemplo, Madrid. Madrid tem um PIB equivalente a Portugal inteiro. É importantíssimo ligar, por exemplo, os portos de Setúbal, de Lisboa e de Sines a Madrid.
E a tal linha que nós vimos em Bitola Ibérica, o que é que se destina? Destina-se a fazer a ligação, hoje, já hoje, desses 3 portos, não só a Madrid, como a todo o hinterland espanhol. Onde é que estão os terminais de mercadorias? Não se leva mercadorias para o centro de Madrid, leva para os terminais de mercadorias, para os vários terminais de mercadorias. E todos eles estão associados não à linha do IC, à linha europeia, mas à linha de Bitola Ibérica. Só quando Espanha migrar é que nós teremos acesso. E essa linha de Bitola europeia que Portugal está a construir já entre Lisboa e Madrid, a pensar no futuro, só irá, durante muitos anos, irá parar em Madrid, porque a própria aposta de Espanha, pelas mesmas razões de Portugal, é que a linha Madrid-Barcelona, devido também há enorme número de comboios que vai existir, não tem espaço para as mercadorias e, portanto, a linha entre Madrid e Barcelona é uma linha para passageiros. E, portanto, a Espanha está a encontrar, com Portugal e com França, situações de corredor, mas com migração de bitola para permitir que os tráficos deles possam chegar a Sines, porque também é interessante para a Espanha poder vir para Sines, e para Portugal também chegar à Europa. Agora, isso vai acontecer com a migração da bitola em Espanha. E não se pode dizer ali que Portugal ficará para museu, porque quando a Espanha migrar a bitola, nós também migraremos a nossa. A linha do Norte está agora a ser preparada. Estamos ao mesmo ritmo. Não, eu estou. Não, é que eu. O passo acertado. Não, eu sou. O passo acertado com certo, eu segui com toda a atenção ao Sr. Carlos Fernandes, que, aliás, enfim, neste galopar de argumentos em Espanha é profícuo, e queria dizer só 2 coisas. Ainda bem que a autoestrada Lisboa-Porto não foi feita no mesmo sistema da modernização da linha do Norte. Porque senão podíamos ter feito a autoestrada, em vez de fazer uma A1, podíamos ter feito em cima da Estrada Nacional número 1, aproveitando uns troços. Tinha umas retas até julgo que razoáveis. E hoje estaríamos todos congestionados em Vila Franca porque não passávamos. O problema é que a ótica que se está a usar em termos de planeamento ferroviário continua a ser exatamente a mesma. Eu estava a ouvi-lo e estava a ver a construção da autoestrada Lisboa-Porto em cima da Estrada Nacional número 1. Porque um dia há de se mudar. Que implicações é que isto tem? As implicações são enormes. E tem esta à partida. O Sr. Carlos Fernandes diz, e está com toda a razão, que a relação de mercadorias de Portugal com a Espanha hoje são 2%. É bom relembrar que em 1986... 2% para que as pessoas percebam... Não, 2% do tráfego que é feito de mercadorias com a Espanha é feita por caminho de ferro. É feita por caminho de ferro. O resto é por ferro. O resultado brilhante das políticas que têm sido seguidas em termos ferroviários é de que, em 1986, quando nós fizemos a adesão à Europa, isto é, quando se incrementou muito a relação com a Espanha, por razão da polaridade da economia espanhola sobre a economia portuguesa, no ano de 1986, o tráfego ferroviário na relação de mercadorias era de 20%. Isto é, nós passámos de 20% para 2%. Eu estou de acordo consigo. E julgo que a continuarmos este sistema de planeamento que se tem vindo a fazer, isto é, fazemos uma linha nova, uma linha mista. Eu estava a ouvi-lo e estava-me a perguntar porquê fazer uma linha mista? O senhor acha que não será necessário? Temos ao lado uma Ibérica e o senhor vai-me dizer que a linha nova que vamos construir de Bitola Ibérica ao lado da linha mista de Bitola não tem problema porque vai ter travessas Bitola. Tenho a certeza. E depois, um dia, passa de Bitola Ibérica. Eu pergunto, onde é que o país tem recursos para isto?